A prensa se move ruidosa. Pressiona a delicadeza do papel contra as formas duras do metal. Sulcos, riscos, texturas e tramas, antes reveladas apenas aos olhos criativos do autor, ganham vida no abraço indissociável. Mensageira da criação, a tinta espalha a novidade. Materializa-se a obra. Nasce a gravura. Cúmplice do gravador, a matriz metálica encerra em si a existência da obra. Preserva, esconde. Mostra-se apenas aos que compreendem sua concepção. É íntima e pessoal. No momento quase mágico em que se encontra com a tinta e juntas se entregam ao papel, é que a obra alcança o seu destino real. Permite-se ser vista em sua plenitude. Ganha o espaço. Ocupa o seu suporte final. Entre a atitude criadora do autor e a gravura impressa, interpõem-se as mãos habilidosas do impressor. É sobre este trabalho de quase magia que trata este documentário. Parcial, pretende ser tão somente uma homenagem. Não tem a intenção de ser unânime, não quer ser polêmico, não pretende ser genial. Suas personagens são, sim, comprometidas com o homenageado, reverenciam suas atitudes e, com esta intenção, expressam suas opiniões sobre a obra do impressor Roberto Grassmann. Transitam por seu ateliê, ambiente sagrado da sua criação, e com ele constroem laços. Fragmentos deste relacionamento ajudam a contar uma história de dedicação à gravura brasileira. Comecei a trabalhar em impressão por uma fatalidade que o meu irmão mais velho, que era o impressor do Marcelo Grassmann. Então, ele, além de ser impressor do Marcelo Grassmann, ele era impressor também de uma editora, que era do Júlio Pacello, que era um grande editor aqui em São Paulo. Como o falecimento desse meu irmão, que era o Otto Grassmann, eu assumi quase por imposição do Marcelo. E eu não sei se por desinteresse ou por falta de oportunidade, raramente vi meu irmão imprimindo. Eu não me ligava muito em arte. Eu gostava de gravuras, gostava dos trabalhos de artistas plásticos, eu gostava do trabalho do meu irmão, me interessava, mas não nessa parte técnica de impressão. E acontece que, com o falecimento do meu irmão, o Marcelo precisava de um impressor de confiança que ficasse aqui próximo, porque como o processo de gravação não é imediato, é lento, então o artista grava, vem, tira uma prova, vê se a gravura, o avanço da gravura, se já está ao agrado do artista, então ele tinha necessidade de um impressor próximo a ele. Ele me convidou, eu arrisquei, então eu me tornei impressor. Isso em 1969. A morte do irmão mais velho, Otto Grassmann, impeliu Roberto a estreitar relações artísticas com aquele que viria a ser grande mestre e grande influência em seu processo de aprimoramento. Ele pode querer me culpar, mas não foi culpa minha, foi uma opção dele. A curiosidade, o interesse e tal, veio praticamente por opção. Ele realmente achou fascinante o processo, etc, etc. Isso tudo tem um certo mistério, é quase uma coisa assim meio mágica, porque uma reprodução de uma imagem com fidelidade é uma coisa que sempre foi procurado, né? A curiosidade dele foi maior do que a minha capacidade de orientar, sabe? Porque
Ele próprio teve iniciativa de fazer muitas inovações na maneira de tirar, na maneira de coisa, que hoje em dia eu, evidentemente, entrego a ele às cegas, ele faz melhor que eu e ele faz aquilo que eu gostaria de ter feito, mas não podia, não posso, inclusive por causa da idade já começa a não ter a mesma facilidade, né? Ele, apesar de também não ser muito moço, ele está com 70 anos, eu acho, 70 e pouco, ele ainda está levantando 5 horas da manhã e imprimindo gravura até 5 horas da tarde. A primeira gravura que eu fiz foi da Annabella Geiger, era uma artista do Rio. Quando meu irmão faleceu, essa edição estava em andamento, então precisava dar uma continuidade. Para não perder tempo, pegar uma gravura que não tivesse necessidade de impressão naquele momento, ele já me deu no ponto que meu irmão parou. Então, uma gravura, eu tinha uma cópia, que é anterior, vi o resultado que ia ter a impressão, e ele falou, agora você tira uma cópia e vamos ver o resultado. Saiu péssimo. Isso era natural, porque eu não tinha a menor ideia, de como o resultado dessa cópia. Porque eu não sabia o ponto que eu devia parar a limpeza, como eu devia entintar e tal. Ele me deu instruções por alto. Não saiu boa. Daí ele me explicou os motivos pelos quais essa cópia não saiu boa. Então, a gente, como tem não muita inteligência, mas tem o necessário, eu percebi que realmente ele tinha razão. E comecei a sozinho, tentar realizar o que ele propôs. Limpar melhor e me preocupar com pequenos detalhes que na primeira cópia eu não me preocupei e fui indo. No segundo dia já estava bem melhor. Já tinha conseguido tirar umas 4 cópias, que normalmente eu tiro 20, ou às vezes consigo tirar até mais por dia. Eu tinha tirado umas 3 ou 4 cópias e ele achou que estava tendo um progresso. A editora foi me dando mais trabalhos. O Marcelo, naquele tempo, tinha uma produção de gravação grande e eu fui fazendo gravuras dele, fazendo impressões para a editora e fomos fazendo, até que ele achou que... Perguntou para mim, o que você acha? Você quer voltar ao que você era, um técnico em eletrônica, ou quer continuar como impressor? É claro, eu optei por impressão. Ao dar continuidade a uma edição de gravuras, Roberto Grassmann teve a oportunidade de realizar um trabalho de abrangência internacional, projetando seu nome junto aos gravadores. Com o fim dos trabalhos da editora, Roberto iniciava sua aproximação com os artistas. Com o passar do tempo, esse editor faleceu. Foi justamente na época que ele faleceu, ele me propôs fazer uma edição de um artista argentino, que é o Guillermo Hux. Eu sei que o meu irmão tem a importância grande e outros artistas também têm, mas ali era uma coisa, um sentimento assim de estou fazendo um trabalho internacional, poxa, eu estou fazendo um artista de fora, um artista estrangeiro, então achei que aquilo daria um maior impulso ao meu trabalho. E esse álbum foi editado na Argentina. Como essa editora fechou, daí eu comecei a trabalhar em geral, porque antes eu era quase exclusivo da editora e do Marcelo. Daí eu comecei a trabalhar com outros marchands, tinha outros marchands que se interessavam em me dar edições, que tinha uma galeria que chamava Ars Mobile, ali nos Jardins, que me deu muito trabalho de impressão do Aldemir Martins, por exemplo. Porque eles faziam muitas edições do Aldemir Martins. E eu comecei a trabalhar com eles. E assim outros marchands também começaram a me dar trabalho. E eu ia direto com artistas, como o Matuque, por exemplo. O Matuque eu conheço há muitos anos. Eu não sei exatamente, mas eu acho que o Matuque eu conheço há mais de 20 anos, imprimindo para ele. Eu tenho a impressão que a primeira gravura que o Matuque fez foi comigo.
Um dos parceiros mais fiéis de Roberto Grassmann, o artista Rubens Matucci, ressalta 2 dos aspectos mais marcantes da atuação profissional de Roberto: seu rigor técnico e a aguçada sensibilidade, que o faz dialogar em condição de igualdade com o gravador. Um amigo meu falou: você não conhece o Marcelo? Eu nem lembro que amigo foi. Por que você não imprime com o irmão dele? Ele imprime. Eu falei: boa ideia. Voltei lá, não sei bem a razão. Falei: olha, Roberto, eu tenho aqui uma maneira negra, mostrei a chapinha. A gravura é isso aqui, tá vendo? Se você olhar aqui, tem uma linha, tá vendo essa linha branca? Tem umas linhas brancas na maneira negra. Quando ele me mostrou esta prova, eu comecei a ver linhas que eu gravei, mas a minha impressão ruim não mostrava. Aí eu imediatamente percebi que eu estava totalmente errado, que a maneira negra requeria um tipo de impressão tão sofisticada. E o que incluía essa sofisticação de impressão? O artesão tinha que ser a primeira linha, tinha que ser sensível para ver a chapa e transformar isso numa gravura boa. E a tinta tinha que ser boa, e o papel. São 5 itens diferentes. O Roberto me satisfez 100% os 5 itens. Então, a partir desse momento, em 1983, só trabalhei com o Roberto. No começo, eu tinha muitos preconceitos com o Roberto. Eu achava que o artesão era inferior, eu achava que o artesão, perto do artista, é um ser inferior. Aí eu falei: mas que ser inferior? Puta cara legal, inteligente, sensível. Olhava a minha placa, via melhor do que eu, mas do que ele tem de inferior? Eu que eu sou burro, né? Exatamente. Aí eu estabeleci uma relação de iguais. E aí começaram as críticas. As pessoas falavam assim: você deixa o Roberto interferir no seu trabalho. E a minha resposta é assim: eu deixo, claro que eu deixo. E é consciente. Eu posso não imprimir bem, mas eu sei bem se uma gravura está bem impressa. Isso eu sei ver melhor do que muita gente que imprime. Ele é uma pessoa muito curiosa, porque ele às vezes dá palpite, então, assim, muito sutis. Eu sempre ouvi, ele é muito discreto nesses comentários, mas ele não deixa de fazê-los, não. Eu acho muito gostoso e muito enriquecedor para a gente, porque nós, artistas plásticos, a gente tem a natureza do nosso trabalho é muito solitária. Então, poucas experiências nós temos de um trabalho coletivo, de uma atenção para alguma questão do nosso trabalho, feita de uma exterioridade. E o Roberto é muito capaz e muito fino nesses comentários. E eu sempre tive uma prensa no meu ateliê, como eu comentei, eu sempre, as etapas de construção da imagem, para ficar mais ágil, eu faço sozinho e trabalho no ateliê. Quando a gravura, eu penso que ela esteja pronta, eu recorro ao Roberto para nós olhamos juntos uma prova de artista, em que a gente opina, às vezes discute. Nessas ocasiões, algumas vezes ele falou: você não continua essa imagem um pouco? Enfim, mas com essa, como eu falei, né, com essa finura, o mesmo de associar, imprimir no mesmo papel uma outra imagem, ou mesmo sobrepor uma imagem, ou inverter a sobreposição e ver o que acontece. Ele é uma pessoa que tem essa capacidade, assim, e também, principalmente, uma curiosidade sobre a imagem. Ele guarda um caráter que é muito raro e que é fundamental para a arte, que é do extraordinário. Eu tenho a impressão que ele se surpreende a cada imagem com a operação da impressão. Aqui é um exemplo do que o Roberto me deu uma bronca, ficou bravo. Isso aí não tá, isso aí não é gravura, é uma sujeira, né, digamos assim. Ele é bem radical, gente. E eu achei que tinha até ficado ótimo, que a aquarela apareceu o que eu queria e o fundo era uma coisa sutil. Mesmo assim, o fundo estava atrapalhando, né? Daí eu achei que o ácido ficou forte demais, né? Aí o Roberto aprovou. Ele sabe o que ele está falando, né? Ele tem muito mais anos de gravura do que eu, né? E ele tem razão, né? Isso daqui está uma coisa... Não era bem o que eu queria, mas eu fico conformada porque eu acho que dá para acertar na aquarela. Aqui é a mesma coisa, né? Não é bem o que eu quero, mas dá para acertar. E com certeza isso ficou melhor do que aquilo, né?
E eu acho que ele sempre tem razão, né? E nós temos uma relação amistosa, não tem nenhuma agressão. De vez em quando ele dá uma bronca brava, eu fico meio ofendida, mas funciona porque é para eu trabalhar mais, né? O relacionamento com o Roberto foi um aprendizado para mim, que completou o que eu tinha aprendido no Segal, da iniciação à gravura, porque, como eu disse, o que eu gosto é de cor, né? E gravura em geral é feito em preto, né? A maior parte dos gravadores tem uma coisa mais gráfica e eu gosto de cor. Então as primeiras gravuras que eu fiz foram feitas para ser em branco e preto. Mas eu não me lembro bem como é que começou a história do Roberto sugerir de fazer em outras cores, e no fim eu acho que ele também curtiu isso de eu fazer em cores, e a gente meio que, nós viajamos juntos, né? A Chica, por exemplo, é uma artista muito sensível, o trabalho dela são super delicados. Então, tanto que a gravura dela, que ela faz comigo, é uma gravura básica. Porque acima, depois da gravura impressa, ela dá um aquarelado que multiplica a beleza da gravura. Não fica resumido apenas aquele frio da gravura em si, porque ela não usa imprimir gravura em cores. Ela usa, até ela brincando, elas falam, eu vou usar o azul Roberto, porque eu costumo, desde o princípio, ela gostava que eu misturasse o preto com um pouco de azul da Prússia, para dar uma outra vida na gravura, porque o azul da Prússia realça o trabalho e dá uma transparência que o preto em si puro não dá. Então ela até batizou, quando ela vinha, que coisa você... você sabe, é o azul Roberto. Então é assim que a Chica trabalha comigo. Artista em geral é complicado, não é fácil, porque normalmente a cabeça do artista não é como uma pessoa comum, não é como um trabalhador comum que executa seu trabalho. Ele tem que criar, ele está sempre tendo que criar. Então, eu acho que é uma máquina diferente da máquina de uma pessoa comum. Então, ele em si é complicado. É complicado para tudo, até para receber é complicado, artista. Tem artistas que pagam bonitinho, pagam até adiantado. Mas alguns você fica meio complicado, porque ganha pouco também, né? Isso eu reconheço, nem todo artista tem dinheiro para pagar. Às vezes um dinheirinho com sacrifício, que ele conta com ele, de repente, né, é um imprevisto, mas a gente entende tudo isso aí, e nunca houve problema entre mim e o artista que a gente não resolvesse. Para mim, vem um artista chato, medalhão, e um artista chato, novato, para mim é igual. Agora, um artista legal, novato, e um artista legal, medalhão, vai ter um tratamento diferente comigo, porque eu vou corresponder ao que ele é. Se ele é chato, eu vou ser chato, porque eu não sou obrigado a ficar engolindo sapo só porque ele vai me pagar. Se ele é legal, eu sou legal com ele. A personalidade marcante e a experiência acumulada credenciaram Roberto a manter um franco diálogo com os gravadores. O gravador, dono dos desígnios de sua matriz, submete-se ao impressor, confia a ele sua obra. Aceita, assim, sua energia criativa no estágio final da produção da gravura. Dono da responsabilidade, o impressor imprime à gravura a sua primeira tradução. Eu vejo a gravura como um trabalho que é feito conjuntamente. Onde gravador e impressor trabalham junto buscando concretizar uma imagem. A minha gravura, particularmente, não existe sem o impressor. Eu acho que ela passa por essas duas coisas, o gravador e o impressor trabalhando juntos. O impressor, ele trabalha conjuntamente com o gravador, né? É alguém que consegue ler com as mãos os diferentes traços, dos diferentes materiais, a busca da luz, da sombra, coisas que muitas vezes eu, como gravador, não conseguia na impressão, né? E pude ver isso na obra do Roberto, né, no trabalho dele. Eu acredito que o gravador encontra seu impressor, né? Ele passa talvez por impressores diferentes até achar alguém com quem ele divide opiniões, troca ideias, né, e tem uma sintonia. Alguém que ele confia a chapa dele, né? Que é através dele que a gravura do artista vai ser vista. Então tem que ser alguém com quem você tem essa relação de confiança, alguém que você vê o trabalho e sabe que é aquilo, né? Aquilo é o que você estava buscando daquela matriz. Eu tenho o Roberto não só como um amigo, um mestre, um professor.
Eu aprendo com ele, discuto com ele os diferentes instrumentos. Às vezes ele percebe que eu estou querendo alguma coisa ali e me sugere um outro instrumento que talvez fosse mais fácil para chegar naquilo que eu estava querendo, né? A gente discute bastante isso. E muitas vezes mesmo eu gosto da gravura em diferentes estados. Eu gosto da gravura com uma história, não uma matriz fechada. Ele mesmo me deu várias ideias de como muitas vezes limpar melhor uma imagem. Né, que às vezes eu limpava e ele mesmo percebia que talvez eu queria algo diferente daquilo, né? Então ele passa a fazer sugestões, né? Ele realmente consegue ler as suas intenções na matriz, né? Consegue perceber isso, né? E junto com o artista participar da formação daquela imagem, para concretizar aquela imagem, né? Que está na matriz, né? Quando eu comecei a recentemente imprimir gravuras que não eram minhas, que eu pude vestir um pouquinho as sandalinhas do Roberto, por breves momentos em que eu tenho uma amiga que não tem prensa e a gente vai fazer uma exposição e precisava ter umas cópias feitas como devem ser feitas, com uma margem, com uma limpeza, com uma precisão. E aí, é muita responsabilidade. Eu pude sentir essa responsabilidade que o Roberto passa todos os dias, de ser o perfeito tradutor da verdade da matriz, né? É muita responsabilidade e acho que ele é um mestre no que faz para poder ir até o fim, todo o dia, levando essa responsabilidade adiante e sendo bem sucedido nela. É uma coisa muito importante, eu acho que todos nós devemos passar por isso de eventualmente imprimir gravuras um dos outros para aprender a imprimir. Aprender. Vontade básica dos que realizam é palavra que cedo frequentou o ateliê de Roberto Grasman. Herdeiro do sobrenome que compartilha com aquele que é apontado por muitos como o maior gravador brasileiro, foi com o irmão Marcelo que Roberto iniciou o aprendizado da impressão. Se não tivesse, o meu início como impressor não tivesse sido com o Marcelo, que tinha o maior interesse, além da amizade por ser irmão, ele tinha o maior interesse em criar um impressor, porque ele dá grande valor ao trabalho dele. Então ele queria ter uma qualidade no resultado final do trabalho. Então, como a impressão é uma parte importante no resultado final, ele quis me passar tudo o conhecimento que ele tinha. Agora, com algumas coisas você vai aprendendo com o tempo, alguns macetes de trabalho, então essas coisas são só o tempo e a cada dificuldade que você encontra. Então você tem que passar pelos obstáculos que você vai encontrando, e cada um deles vai criando na sua cabeça um tipo de solução. Porque tem coisas que você aprende sozinho e desenvolve sozinho as soluções para os problemas que vão surgindo. Dividindo muitas vezes o resultado da experimentação com o gravador, Roberto Grasman foi desenvolvendo soluções particulares às necessidades de cada artista que o procurava. Não uma única vez, os resultados destas experiências garantiram, em última análise, a continuidade do trabalho do gravador. A primeira vez que eu fiz maneira negra cores foi com o Matuque. Acontece que a gente não tinha a prática que nós temos hoje. E a prática que nós temos hoje foi apanhando, foi esses anos de luta, e ele vendo, e eu vendo, e vendo os defeitos que outros de fora até criticaram, acharam que nós estávamos fazendo um empastelado ali que não tinha nada a ver com arte. Então o que acontece? Com o tempo a gente foi vendo que realmente as pessoas tinham razão, mas não por deficiência nossa. Não foi uma coisa, um serviço porco, um serviço que a gente fez de qualquer jeito, um serviço que faltava aqueles conhecimentos que nós absorvemos com o tempo. Para mim foi uma escola, para mim e para ele, para o Matuque, foi uma escola importante essa impressão de maneira negra a cores, porque eu nunca havia feito maneira negra a cores. Sempre maneira negra que eu fazia era com tinta preta, só preto e acabou. Então,
Com o tempo a gente foi vendo que as tintas tinham que ser especiais, tintas mais transparentes, quando se somavam dava uma luz diferente, não ficava aquela coisa pesada, né, de uma tinta, uma massa grande com outra massa grande e somando acabava fazendo um pastel. Então o que a gente fazia? Usamos depois tintas mais transparentes e coisas, ficaram coisas bonitas. Mas isso tudo eu aprendi com o Matuque e ele aprendeu comigo. Então a nossa relação é importante, porque todos esses anos ele foi desenvolvendo a técnica dele com o resultado do meu trabalho. Porque se ele tivesse, de início, não tido um impressor com a prática que eu tenho, ele talvez desistisse. Porque o trabalho dele é importantíssimo, o impressor. Quando nós fomos fazer a gravura do peixe, o Roberto imprimiu a primeira, tirou a chapa, voltou, tirou a segunda, viu o resultado, azul com amarelo, tirou ela, aí foi de novo, colocou, tirou a vermelha. Quando chegou na última, na preta, o que aconteceu? A hora que ele foi tirar, aconteceu isso aqui, ó. Quando ele tirou, saiu o papel, grudou na chapa aqui, ó. A tinta grudou o papel e ficou virou isso aqui, um passepartout. A hora que ele viu, ele ficou apavorado. Porque a tinta tinha tal densidade aqui que ela arrancou o papel, virou um passepartout. Aí nós começamos a desenvolver uma tinta para a maneira negra. Essa tinta não é só a tinta. Nós percebemos que o bersor não pode ser muito fechado. Se você fecha muitos pontos do bersor, também ajuda. Todo artista tem um desejo individual. Cabe ao impressor receber esse desejo, primeiro entender. Se ele não entender o desejo, a porta está fechada. A hora que ele ouviu e entendeu esse desejo, ele vai criar toda uma tecnologia muito sofisticada da tinta, do jeito de passar a mão, tudo, para transformar esse desejo do artista em realidade. A partir desse momento, isso só vai ser corrigido e edificado com a participação do artista. É um círculo. A hora que o artista se sente seguro e aceita as sugestões técnicas que o impressor está dando para o artista, ele acaba como coautor. Nesse processo existe uma participação muito rica do Roberto. Eu acho que o Roberto Grasman, para mim, foi a concretização da minha obra de maneira negra. Quando eu fui procurar o Roberto, eu estava desistindo de fazer maneira negra, porque eu já não enxergava mais a gravura. E cada vez eu tinha menos vontade de imprimir e ver aquela porcaria que resultava. Mas a experiência do Roberto é que possibilita fazer um trabalho de maneira negra colorida. Seria quase impossível sem o Roberto. As gravuras do Ferris Cury, por exemplo, elas são ele praticamente faz ponta seca. Mas ele briga com o cobre, então ele levanta rebarbas que ficam um verdadeiro ralador. Se eu for usar o palmo nessa gravura, eu não aguento uma cópia, vai comer toda a minha mão. Então o que eu faço? Às vezes a gente usa o papel manteiga. O papel manteiga tem a vantagem sobre o jornal que você passando, ele não tem aquela massa que passando na ponta seca vai ralando. Ela é uma massa mais dura. Então, quando você passa na matriz, o papel manteiga, ele retira a tinta da superfície e fica no traço. Eu escolhi todas as técnicas que davam rebarba. Para poder, por outro lado, para poder obter os meios tons, eu usaria o brunidor. Então, por exemplo, aqui aparece bem essa questão, né, onde você fecha o traço, quer dizer, sem perder a qualidade do corte. E isso eu só consegui, de fato, quando essas gravuras começaram a ser desenvolvidas e começaram a ser impressas pelo Roberto. Aí a participação do impressor foi absolutamente vital. Eu acho que é uma resposta competente de gravura
Eu não estou dizendo que é a melhor gravura, mas é uma resposta competente de uma ideia que eu procurava, desejava, e foi muito bem realizada porque o impressor compreendeu perfeitamente bem. E compreendeu tão bem que o próprio processo de impressão foi modificado. Em vez de fazer tradicionalmente com palmo e tal, ele inventou lá um jeito de papel, de rolo, enfim, porque as rebarbas de fato machucariam a mão no processo de limpeza. Então você vê, ela é uma gravura fechada que ao mesmo tempo ela se abre delicadamente e você não tem um preto que é perdido, chapado, morto. É um preto que tem uma dinâmica de relevo muito bacana, porque o impressor preserva isso na entintagem e na impressão. Então é a qualidade da pressão, é a qualidade da tinta, a quantidade de tinta, de tirar tinta, de pôr tinta e a própria sensibilidade da experiência, porque sendo o Roberto é um homem de bastante experiência. Então é inevitável que ocorra bem, e muito preocupado, muito responsável com cada prova, não gosta de perder, todo cheio de sistemas, né? O Roberto é bem sistemático nesse sentido. E aí, ele, como entende, ele tem um repertório da experiência e ele não perde nada. Aí os cinzas, que são as coisas gravadas, como se fossem memórias da gravura, ele tira e elas se integram na imagem nova. A gravura segue viva no contexto da arte brasileira. Ganha projeção na multiplicidade. Reside na tiragem a grande diferença entre outras formas de expressão. Se o impressor dá vida à criação do gravador, assume com este o compromisso da longevidade da obra. Há tempo, Roberto Grassmann investe no rigor da técnica. Distante do imediatismo do consumo, compreende a voz do artista e a ela responde com a intransigência de princípios. Garante, assim, a perenidade da obra. Com o Roberto Grassmann, eu encontrei assim, uma impressão primorosa, onde isso fica muito evidente. Então ele sabe dar um corpo, uma espécie de viscosidade à tinta, onde isso aparece na plenitude da gravação. Eu chamo o Roberto como um artista que tem um amor pelo ofício, que é uma coisa rara no mundo contemporâneo. Isso. Ele tem o caráter da excelência sempre. A etapa da impressão de uma gravura é uma etapa super importante em relação também à conservação. Por exemplo, o Roberto Grassmann é uma pessoa que tem um cuidado com a manipulação, tanto da água, da secagem, que não vão acarretar futuramente para a gravura impressa problemas de conservação. O papel resiste, sim. Não tem essa história, o papel funga, Você tem que usar um bom papel. Não tem um papel de fabricação nacional. Você usa um bom papel alemão, 100% algodão, ele vai aguentar? Sim. Existe uma questão do mercado brasileiro de achar que o papel não vale tanto quanto a tela, mas aí é uma questão do mercado. Isso não é uma realidade de meio. Você pega uma gravura do Rembrandt intacta, eu posso te mostrar uma gravura aqui do Daniel Hopfer. Como é que ela sobreviveu se o papel é perecível? Né? Então essa história de ser perecível é balela. Eu acho que para existir boa gravura tem que existir bons impressores. Não é o artista cria, ele criou a imagem, mas eu crio o resultado da imagem. Porque depende da minha mão o que o artista vai apresentar no futuro. Então eu acho que a gente faz com sentimento. Eu sei que daqui a alguns anos, se alguém pegar uma gravura e alguém fala, quem era esse impressor? Talvez lembre do meu nome. Então isso aí é um legado meu, a arte em si. É uma coisa pequenininha, a parte do impressor, porque quem vai lembrar é o artista. Não vai, você pergunta, Rembrandt, quem é o impressor do Rembrandt? Você vai saber? Vai perguntar só para quem é estudioso que pode dizer. Mas se o impressor dele tivesse vivo, ele ficaria orgulhoso. Eu que imprimi isso aí. Isso aí é que nem o pedreiro que constrói um prédio. Ele assentou meia dúzia de tijolos, mas ele ajudou a construir aquele prédio. Então eu ajudei o artista no resultado da arte dele. Porque eu não quero também exagerar na importância do impressor. A importância maior é do artista.
Então eu acho que o artista é o importante. Agora, eu acho que a importância do impressor é ter permitido ao artista mostrar toda a sua qualidade de gravador. Eu vejo como o próprio futuro da gravura, quer dizer, ele está trabalhando dentro de qualidade que vai resistir. Essa resistência já em si, essa sobrevivência da obra de um artista é o básico. Não adianta você fazer uma obra-prima num papel que vai deteriorar, numa tinta que vai deteriorar. Se você não tem uma boa orientação estética, você faz de qualquer jeito, usa qualquer material, sabe? Então, enquanto a gravura do Roberto sobreviver, eu acredito mais do que na gravura que não é feita pelo Roberto. Isso é um problema já meu de experiência pessoal e de muitos outros artistas, não sou só eu. O fato de ser meu irmão, primeiro estava muito à mão, né? Eu trabalhava num ateliê ao lado do ateliê dele. Morávamos praticamente, então eu acabava de fazer uma gravura e chegava lá, parava e ele imprimia, eu já tinha uma ideia, voltava, retrabalhava, voltava para ele, tirava uma outra prova e a coisa então ia andando com uma facilidade enorme. Realmente a relação humana é importante, mas o lado profissional poderia ser ele ou qualquer outra pessoa que estivesse nas condições dele, eu teria o mesmo respeito. Aprendi muito com ele, ele aprendeu um pouco comigo. Olha, quem não tem amor como eu tenho, de fazer gravura, de imprimir, desiste logo, viu? Desiste porque não é fácil você ser impressor, é uma profissão cansativa. Você fica, às vezes, 8 horas por dia em pé, porque eu não posso sentar, o tempo todo em pé. Eu levanto, venho para imprimir, fico às vezes 4 horas de manhã, direto, depois almoço, descanso 1 hora depois do almoço, porque ninguém é de ferro, faço a minha cesta lá 1 hora, depois volto, eu fico aí até 5, 6 horas. Quer dizer, todo esse tempo em pé. É uma profissão sacrificada, cria problemas de coluna, porque você trabalha arqueado. Então tudo isso aí pesa no fim do tempo. Quando eu trabalho um pouco mais, eu tenho que guardar, fazer minha poupança para as horas mais difíceis. Muito dependendo do apoio do Marcelo. Porque usando as épocas de vaca magra, quem me ajudou muito foi o Marcelo. E se não tivesse essa ajuda, eu teria mudado, eu teria desistido, porque não tem. Se você tem compromisso, você tem família, você tem filhos, você tem seus filhos na escola, você tem sua família para sustentar, você não pode viver de gostar de arte, você tem que botar o pão na mesa. Então, quando faltava isso, eu tinha minha costa quente, que era o Marcelo. Então, isso eu devo muito a ele também. Além da nossa amizade, ele como irmão, ele como artista e eu trabalhando na arte, o lado humano dele é maravilhoso. Nossa convivência é perfeita. Do início, a retrospectiva de uma obra. Mais uma vez, a relação dos irmãos se faz presente na parceria de uma vida. No ano da realização deste documentário, 2006, Roberto e Marcelo Grassmann rememoram uma vida de gravuras. Uma grande parte das gravuras que eu fiz nessa retrospectiva tinham sido feitas pelo meu irmão que trabalhava, o Otto, que era um ótimo impressor, e ele que lançou essas gravuras, né? Porque foi a época que o Marcelo mais trabalhou. Foi uma experiência muito bacana, porque eu às vezes pegava gravuras, porque eu praticamente ficou comigo. Todo o material de matrizes do Marcelo ficaram guardados comigo, estão guardados até hoje. Então, cada matriz que eu não via há anos,
porque eu não fico mexendo no lugar onde eu guardo. Então, essa gravura foi numa época legal, tal, me lembrava da gravura, sentia saudade da época que ele lançou essa gravura, que eu fiz essa gravura. Quer dizer, todas essas coisas passam pela cabeça da gente. E foi um trabalho super cansativo, porque o prazo era curto e a quantidade era grande, quantidade de mais de 60 matrizes que eu tive que fazer a edição. Mas foi um trabalho legal, porque me deu chance de voltar ao passado, de fazer coisas que há muitos anos eu fiz, e agora se repetindo, dá a impressão que eu estou rejuvenescendo, estou voltando ao passado, em vez de me lançar ao futuro, estou voltando ao passado. Ao imprimir a retrospectiva da obra do gravador, o impressor se aproxima de seu início. Completa-se o ciclo. Pela prensa ruidosa, desfilam as matrizes de mais de meio século de um dos mais importantes artistas da gravura brasileira. A gravura que ganhou vida pelas mãos de Roberto Grassmann. A Casa da Boia foi fundada em 1898 pelo meu avô Riscalar Jorge, que chegou no Brasil em 1895, vindo de Alepo, na Síria. Ele era um hábil artesão, trabalhava muito bem os metais, em especial o cobre, e toda a história da Casa da Boia esteve sempre muito ligada ao metal cobre. E de repente, numa conversa que nós tivemos com o artista Rubens Matucci, percebemos como o cobre ajuda e muito a esses gravadores. De repente surgiu a ideia de se homenagear o impressor, e que faz nascer o desenho. E muitas vezes esse impressor, ele não é uma pessoa conhecida do grande público. As pessoas conhecem mais os gravadores, os artistas, e não conhecem tanto o impressor. E este vídeo mostra exatamente quão importante é o conhecimento e o trabalho deste impressor, no caso o Roberto Grassmann. Quando eu tive a ideia de fazer algum trabalho sobre documentar o Roberto, eu acho que é impossível documentar o Roberto sem o Marcelo. Eu acho que é uma questão gozada, porque o Marcelo é uma pessoa que talvez seja o maior gravador que já houve no Brasil, né? Tem outros gravadores, mas como ele eu acho que vai ser difícil. E não só pela qualidade da gravura, eu não estou falando da parte de vista técnico, mas ele é um artista muito sofisticado, muito especial, que escolheu por acaso a gravura, né? Ou por acaso, ou pelo seu desejo, mas de qualquer jeito, a gravura não supre toda a grandeza do Marcelo. Agora, na parte de gravura, a grandeza do Marcelo se beneficia da qualidade da impressão do Roberto. Eu acho que foi de grande valia, de grande importância essa ideia da Casa da Boia, por essa iniciativa que teve de fazer esse vídeo, porque não só na parte didática, mas na parte do relacionamento do impressor com o artista, que eu acho que é uma coisa muito valiosa, isso que vai ser distribuído, porque os novos que vão trabalhar, que um dia têm a intenção de imprimir, têm a intenção de gravar,
Eles precisam de saber que tem gente que pensa neles. Como essa iniciativa da Casa da Boia, eu acho que foi maravilhoso, porque vai dar chance de muita gente ver que não é bicho de 7 cabeças ser impressor. É só seguir, ter vontade, que a gente começa e chega e trabalha quase 30 anos, como eu já estou. Quase não, 37 anos, quase 40 anos. Puxa vida, como eu estou velho. Então, eu digo para vocês, a vocês que tenham ideia de um dia ser impressor, se tem vontade, se gosta, sejam. Agora, se não gosta, desista, porque isso não dá lucro nenhum. A ideia original era mostrar o diálogo dos 2 irmãos. Mostrar como uma família produziu 2 irmãos, um artista maravilhoso e outro impressor incrivelmente maravilhoso que conseguiu, de uma certa maneira, trazer à luz esse trabalho. Aí eu percebi que isso dizia respeito ao Férez, a Chica, ao Maurício, o Sérgio Filho, todo mundo que fez gravura com o Roberto. Porque o Roberto é uma pessoa extremamente generosa, porque ele não queria que você entrasse nele. Essa é a questão, né? Quando ele viu a importância do vídeo, porque acho que é uma coisa muito centrada, né? Ele percebeu que a gente deveria chamar todo mundo que trabalhava com ele, porque ia ser uma resposta do trabalho dele na pessoa. Então, a Zizi é uma resposta, o Marcelo é outra, o Sérgio é outro, o Férez é outro. E também tinha uma coisa muito simpática no relacionamento de cada um. O Roberto é meio bravo e eu sou muito sério. Então, quando vai eu e o Férez junto, às vezes vou eu e o Férez junto, eles ficam brincando o tempo todo. Aí o Roberto olha para mim para ver se eu não estou me incomodando, porque eu sou mais sério. Então, tem todo um mundo cotidiano, gostoso, de prazer, de delicadeza. Então, o Ricardo, o Sanzi, que é um amigo meu, faz gravura também lá, ele leva vinho no fim do ano para o Roberto, e o Roberto sabe reconhecer um presente. Então tem toda essa parte humana. Eu vi as crianças do Roberto crianças, né? Hoje são homens, mulheres, casados com filhos. Então você começa a acompanhar a vida toda. Então isso é uma parte da arte que eu acho muito interessante deixar para as próximas gerações. Então acho que esse vídeo ia contribuir para que as pessoas que vão vir nas gerações que vêm entendam que é um grupo de artistas, um grupo de impressores que tinham muito amor pela gravura e pela vida, principalmente. Acho que o que me ocorre mais nesse vídeo foi isso. É o que me ocorreu mais. E essa oportunidade de fazer isso num material bom, com uma equipe incrível dessa, uma delicadeza, de sensibilidade, com as suas perguntas são muito bem-vindas. E com esses duas criaturas humanas incríveis, que são o Roberto e o Marcelo. Eu acho um privilégio contar com um impressor desse nível em São Paulo. Acho que eu contextualizo assim, né? Poucas cidades do mundo têm um impressor como ele, mesmo na Europa, né? E depois tem uma demanda pequena de artistas que gostam de gravura e podem contar com ele para realizar o desígnio, né? O desejo de cada um. Depois eu acho que ele foi amontoando experiências muito variadas. Então tem eu fazendo maneira negra, o Férez faz um tipo de ponta seca, o trabalho do Marcelo, que é riquíssimo, tem tudo quanto é tipo de procedimento, sabe, é uma coisa de uma riqueza como técnica, como impressão, reunindo acho que todos esses artistas, a Chica Duval, os novos que estão chegando, Maurício. Eu acho que vai criando uma pátina que cria esse dado cultural de sofisticação. Eu acredito que seria muito importante que todas as empresas dedicassem uma parte do seu tempo e dos seus investimentos no sentido de divulgar a arte. Eu quero que as novas gerações lembrem que, acima de tudo, para o artista, lembre do prazer de fazer. Prazer de olhar e o prazer de fazer. Acho que isso é o recado mais lindo que o Matisse deu para a arte ocidental. Sempre lembre do prazer de fazer, do prazer de ver. Não esqueçam que essa placa é um objeto que é fruto de 2, 3 mil anos de evolução humana. Ela não é uma placa de cobre só.
Ela é uma liga, ela foi feita, muita gente tentou fazer ela dura, mole. Depois você usa um instrumento que é duro e mole também. Então tudo isso criou uma história de uma beleza estética que tem que ser usufruída e passada para as novas gerações deles, porque eles também vão ter novas gerações. Eu queria fazer um agradecimento especial a todos os artistas que se ofereceram para gravar seus depoimentos, mostrar o seu trabalho, mostrar a integração do seu trabalho com o trabalho do Roberto Grassmann. Foi muito importante essa participação, mostrar a todos nós um pouco do seu trabalho, da sua arte. E eu acho que o Brasil realmente precisa de muita arte.